Olá galera que assiste esse canal, tudo bem com vocês? Então esse é nosso vídeo sobre o que é curva ABC. Esse foi o tema da nossa live de hoje pelo Instagram, às 8 da noite. Hoje é 9 de fevereiro de 2021. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Marília Rezende, eu sou engenheira civil, engenheira de segurança e mestre em planejamento, e a minha ideia aqui é trazer muito conteúdo bom para você se desenvolver no seu próprio escritório, se desenvolver na sua empresa, a fim de que você consiga aumentar os seus resultados. Hoje o assunto é curva ABC. Durante a semana toda o nosso canal aí está cheio de conteúdos para quem quer saber sobre o tema de orçamento analítico. E a gente chegou nesse tema porque a gente já passou um mês aí, ó, desde o início de janeiro, falando sobre projetos executivos, a importância do projeto executivo, por que eu tenho que fazer projeto executivo bem elaborado, com bom detalhamento, porque isso interfere totalmente no nosso orçamento de obras. E depois do orçamento, a primeira coisa que a gente deve fazer é elaborar a curva ABC. Então vamos lá entender o que é curva ABC? Recapitulando então da aula passada, da live da semana passada, na quarta-feira mais especificamente. Se você quiser assistir essa live, ela está disponível no IGTV do Instagram, tá? O que é então essa questão de orçamento? Existe uma pequena diferença que a gente tem que ter em mente. Eu tenho a orçamentação de obra, que é o processo pelo qual eu passo para gerar um documento chamado orçamento. Então, ele é o produto de uma atividade, tá? O orçamento analítico é por essa ideia aí, tá? Num processo de orçamentação, eu vou identificar, eu vou descrever, eu vou quantificar, analisar e precificar, né? Valorizar todas as atividades técnicas que ocorrem durante a execução da obra. Então, a orçamentação, ela é uma atividade de estimativa, não tem nada acontecendo ainda. E é que nesse momento, antes do início da construção, eu tenho que prever tudo o que vai acontecer e fazer, então, diversos procedimentos aí para eu conseguir chegar num bom orçamento, tá? O ideal é que seja feito antes do início da construção, mas nem sempre isso acontece, tá? Nesses casos, depois a gente pode entrar nesse assunto em próximos vídeos, em próximas lives, tá? Mas vamos tomar aqui que o ideal realmente é que isso seja feito antes do início da obra. Então eu vou prever, vou fazer estimativas de custo e eu vou buscar não errar nem para mais e nem para menos, porque errar para mais é ruim, errar para menos também é ruim em relação ao meu custo final. E para elaborar o orçamento, eu preciso então elaborar critérios de orçamentação. Eu não vou orçar isso, fazer a quantificação, a análise conforme eu acho melhor. Eu tenho que adotar critérios. Se o local não tem critérios, uma construtora, um engenheiro que você está prestando serviço não tem esses critérios, você registra esses critérios no seu documento, a fim de que ele saiba que aquilo ali não saiu assim do céu, que você colocou alguma coisa por trás disso, uma lógica, né? Alguma coisa que trouxesse sentido para aquilo ali. Então eu vou usar informações confiáveis e vou, logicamente, usar o meu bom senso de orçamentista. Tudo que eu considerar ali, eu tenho que fazer uma análise. Opa, peraí, será que isso é real mesmo? Será que isso funciona? Tá? Então, isso aí é um processo de orçamentação. E eu soltei um vídeo hoje no meu canal, hoje é terça-feira, o nosso canal hoje tem vídeos toda terça e quinta, tá? Vídeos de conteúdo para vocês. Hoje a gente soltou um vídeo exatamente sobre isso, sobre os tipos de orçamento. Eu tenho 4 tipos de orçamento durante a minha atividade de orçamentação. E quais são eles? Eu tenho o orçamento por estimativa ou o orçamento paramétrico, onde ele assim é uma avaliação inicial, é algo que eu faço por estimativa mesmo, e a gente acaba usando o critério de custo por metro quadrado, que é um critério mais genérico, tá? Eu tenho também o meu orçamento preliminar, onde eu vou
já basear, afinar um pouco esses critérios, então ir mais a fundo, colocar um critério de custo por metro cúbico, custo por metro, custo por quilo e assim por diante, tá? Eu tenho também, não está citado aqui nos slides, mas eu tenho também o meu orçamento por fases de obra, onde eu vou considerar porcentagens aí em relação ao total do orçamento, para eu fazer uma estimativa de quanto ele vai custar. E por último, a gente tem o orçamento analítico. E é dele que eu quero falar com mais atenção aqui nesse vídeo sobre curva ABC. Por quê? O orçamento analítico ele é o mais assertivo, isso a gente já está cansado de falar, porque é com ele, com base, então, de preferência, né, no projeto executivo, nos detalhamentos, em todos os memoriais, eu vou elaborar o orçamento analítico, fazer a minha divisão lá entre custos diretos, custos indiretos, que a gente já explicou bastante por aqui. Vou fazer a precificação desses insumos, tá? Vou fazer, logicamente, o levantamento de quantitativo para chegar nisso aqui. Ele é o orçamento que mais demanda tempo do orçamentista, que mais demanda dedicação e atenção, porque ele realmente, assim, é analítico, o nome dele é analítico, e eu vou nele elaborar a minha EAP, que é a estrutura analítica de projeto. Eu vou mapear todos os serviços e ir dividindo esses serviços conforme pacotes de serviços e esmiuçando o mais possível. Quanto mais detalhista você for, melhor no orçamento analítico. Então, eu divido lá entre custos diretos e indiretos e eu também vou fazer o estudo das condicionantes. Hoje no canal no Instagram, a gente postou lá sobre o estudo das condicionantes. Se você quiser, pode ir lá também verificar, tá bom? É esse post aqui, ó, 3 fontes para estudo das condicionantes. Bom, eu preciso então do orçamento analítico com os insumos de materiais e serviços listados. Isso é o meu orçamento analítico, tá? Eu vou perceber o quê? Que o mesmo item pode aparecer várias vezes na minha EAP. Por exemplo, o item cimento. É um item que aparece com muita frequência, tanto nos itens iniciais, nas fases iniciais de obra, como fundação, estrutura, até as fases de acabamento, por exemplo, reboco, eles usam o cimento. Então, o cimento é um item de muita frequência. Outro item de muita frequência é concreto. Concreto ele não é usado só na fase cinza, nas primeiras fases de obra, ele é usado depois também. Então, nesses itens a gente começa a tomar atenção. Se você tiver uma referência listada que diga qual é a frequência de cada item, qual é a soma total do valor desse item em todas as fases de obra, eu já consigo ter uma ferramenta e uma carta na manga para as minhas negociações, concorda? Bom, se eu reunir todos esses itens, então, por semelhança, né, itens iguais em fases diferentes do meu orçamento analítico, e reunir eles por custo total, eu vou saber a representatividade desse item em relação ao meu orçamento. Então, eu tenho um custo total e eu tenho quanto esse item somado no total, reunido por semelhança, representa em relação ao total. Então, eu vou ter um grupo de itens que, se ele é muito frequente e usado em quantidades significativas e principalmente tem preços significativos, eu vou reunir esse grupo de itens que vai se destacar em relação aos demais. E eu vou perceber que, por conta da relevância financeira que eles têm, eles vão gerar grande impacto. Impacto tanto positivo quanto impacto negativo. Por quê? Eles podem gerar um grande desvio de custo ou uma grande economia, tá? Opa, aí chegou num ponto bom, hein? O que quer dizer isso, Marília? Você já ouviu falar da regra de Pareto? A regra de Pareto, ela fala basicamente que 80% dos meus problemas são resolvidos com 20% dos esforços. Quando eu traduzo esse conceito para a gestão de obras, eu vejo que com pouco esforço ou com maior esforço em alguns itens, eu consigo gerar um impacto positivo no resultado, no desempenho final da obra. E isso é muito interessante, tá? Qual é a ferramenta que faz isso, gente? É a curva ABC. A curva ABC nada mais é, então, do que uma ferramenta
capaz de traçar estratégias e diretrizes para a gestão de obra. Eu sempre pergunto: você é um engenheiro de verdade ou você é um engenheiro deixa a vida me levar? O engenheiro deixa a vida me levar é assim: ele vai na obra, aí ele chega lá, todo bonitão, né? Cheirosão e tal. Ô, vem cá, faltou não sei o que, vou comprar não sei o que, vem aqui negociar comigo. Ô, você aí também, vai lá fazer tal coisa aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso não é tocar obra, tá? Pode até ter sido até 50 anos atrás, mas não é. Isso não é. O engenheiro que realmente é engenheiro de verdade, que toca a obra, ele usa das ferramentas de gestão para tocar a obra dele, tá? Não tem como acontecer isso mais, deixa a vida me levar. A gente tem um monte de ferramenta aí para usar e te auxiliar a ter melhores resultados. E isso, gente, eu tô falando para você que é aqui que acompanha o canal, que é engenheiro autônomo, que quer sair do zero, que quer começar a prestar serviços. Falo também para quem trabalha em empresa, para quem sente a necessidade de entender um pouco mais essas ferramentas para melhorar o seu próprio desempenho, o desempenho das obras que faz gestão dentro de uma empresa, tá? Isso é indiferente de você ser autônomo ou estar numa empresa. É uma ferramenta que, aplicada nos dois cenários, pode trazer muito impacto positivo. E é por isso que você tem que saber disso. Por isso que eu tô trazendo aqui para você. Pelo amor de Deus, se você tá gostando disso aí, não esquece de dar o seu like, tá? Se inscreve no canal no YouTube, acompanha a gente lá no Instagram também, segue nosso arroba lá no Instagram, esse aqui que tá aqui no final do slide, ó, arroba @engmarília_rezende. Todo dia, gente, tem conteúdo gratuito para você entender um pouco mais de como as coisas funcionam e trazer uma melhoria para o seu dia a dia. Tava falando na live agora há pouco que eu soltei nos stories uma pergunta, né? Se o pessoal sabia o que era a curva ABC. 88% respondeu que sim, que sabe o que é a curva ABC. Aí eu fiz um desafio. Então eu desafio vocês, será que realmente vocês sabem o que é a curva ABC? E aí quando eu coloquei ali 3 perguntinhas, eu vi que, infelizmente ou felizmente, a maioria das pessoas sabem pouquíssimo ou sabem errado o que é curva ABC. Não tem essa noção que a curva ABC é uma ferramenta estratégica de gestão de obra, tá? E isso, assim, é um pouco impactante, né? Porque é uma ferramenta, assim, relativamente fácil de ser elaborada e relativamente fácil também de ser acompanhada. É uma referência bastante simples, para falar a verdade, e que pode trazer um grande impacto aí para a sua gestão, tá? Isso eu já vi na pele mesmo, que realmente traz melhorias muito boas. Voltando, qual é a vantagem então da curva ABC? É a função dela, né? Traçar estratégias e diretrizes para que eu consiga fazer uma coordenação melhor da minha obra, uma gestão, né? Então, os itens que eu devo estar mais dedicado, mais atento, despender mais energia antes, durante a obra, eu vou conseguir identificar na curva ABC, tá? Então, eu vou conseguir, de uma forma geral, focar, dar maior foco nesses itens, né? Dar uma estratégia aí de gestão de obra nesses itens que têm maior relevância financeira, tá? E aí, a questão das negociações, que é o foco disso aqui, as negociações vão ter resultados melhores, porque eu estou focando naqueles itens que fazem parte da curva A, que tem maior impacto em relação ao financeiro, né? E aquelas cotações que eu faço para comprar o material, que eu não devo fugir do meu orçamento analítico, os valores que estão no orçamento analítico, ainda que reajustados mensalmente pelo INCC, eu devo estar ali dentro do que o orçamento está me pedindo, tá? Então eu vou focar nesses itens. Eu vou ligar para 1, para 2, para 3, para 4, 5 fornecedores se for necessário, mas eu vou atrás de reduzir custos em relação ao orçamento nos itens que têm maior representatividade econômica.
E só com a curva ABC eu consigo fazer isso. Daí a importância dessa ferramenta. Então, eu vou despender mais tempo em certas negociações, nas negociações que têm a tendência de melhorar o desempenho da obra, tá? E eu também vou poder gerenciar melhor as equipes em relação aos resultados esperados. Se eu espero ter economia, aonde eu vou lá? Sangue nos olhos nos itens. Nos itens da curva A, da faixa A da curva ABC. Exemplo: engenheiro, arquiteto, técnico, gestor de obra em si. Tem uma rotina, comprador também, né? Tem uma rotina assim cheia o dia todo para fazer milhões de coisas, gente. A gente que trabalha em obra sabe, a gente não tem tempo suficiente, precisaria de umas 4, 5 horas por dia a mais para dar conta da demanda de uma obra, tá? E aí, me diz uma coisa, nesse tempo tão escasso que você tem, você vai ficar perdendo tempo de negociar quanto custa um prego? Pensa comigo. O prego, em relação ao custo total do orçamento, em relação ao meu fluxo de caixa, quantos por cento ele representa? Será que vale a pena realmente eu ficar ligando para 3, 4, 5 fornecedores para fazer uma cotação de prego? Para uma obra só, no cenário de uma única obra, a gente acaba entendendo que não vale a pena. Talvez se você tiver que comprar para 4, 5 obras que estão na fase de estrutura, tal, o prego até tenha um custo um pouco mais relevante, talvez em outros cenários de reajustes de preços de mercado e tudo mais. Mas considerando um cenário de uma única obra, com relativamente pouca demanda de serviços, talvez o prego não tenha tanta representatividade assim. Então não vale a pena você despender aí do teu tempo para ligar para 5 fornecedores para fazer cotação de prego, né? Vale a pena você ligar para 10 fornecedores de revestimentos, de porcelanato, de concreto usinado, de aço, que são itens que costumam custar muito mais, tá? E só com a curva ABC a gente consegue transparecer essas estratégias. Então aí vem a minha pergunta. Você vai gastar tempo fazendo cotação de prego? Ou você vai gastar tempo fazendo cotação de itens grandes, relevantes como um elefante, né? Eis a questão, gente. Parem e pensem como eu devo aproveitar melhor o meu tempo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro em obra, gente. E obra ninguém faz porque acha bonito. A gente faz buscando lucro, sempre visando o lucro. Então lembrem do prego e lembrem do elefante. Qual deles você vai dar mais atenção? Bom, quais são os tipos de curva ABC? A gente tem curva ABC de insumos e curva ABC de serviços. A curva ABC dos insumos, né, pelo próprio nome, ela está relacionada aos materiais de obra. E as de serviço aos itens de mão de obra, que compõem todos os serviços da obra, tá? Em ambos, eu vou fazer uma listagem desses custos com base no meu orçamento analítico e vou listá-los em ordem decrescente, tá bom? E para que serve, então, né? Vamos aí fazer um resumão. Para que serve a curva ABC? A curva ABC serve para aumentar o desempenho das minhas negociações. Eu vou direto no ponto, eu vou naquilo que eu sei que vai gerar impacto. Impacto positivo, impacto negativo. Eu vou evitar que eu tenha impacto negativo, logicamente. Ninguém quer ter estouro de custo, desvio de custo para mais, né, em orçamento. Ninguém quer isso. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou na minha curva ABC. Na aula de amanhã, a gente vai mostrar na prática como gerar a curva ABC no Excel com base no orçamento analítico, tá? E aí, eu vou, então, direto nesses itens. Sangue nos olhos nesses itens aí que vão me trazer maior possibilidade de ter um bom desempenho no resultado final da obra, tá? É melhor eu ter um desconto de 2% no item da faixa A, de maior representatividade, do que um desconto de 30%, muitas vezes, no item da faixa C, tá? Então, eu vou correr atrás desses itens da faixa A, porque eles que vão me possibilitar ter um melhor resultado, tá bom?
Segunda coisa, eu vou conseguir atribuir responsabilidades. Vocês sabem da rotina pesada de um gestor de obra. Não dá tempo de você ver tudo. Se passa tudo pela sua mão, tem alguma coisa errada. Por quê? Você não confia na tua equipe, você tem equipe para te ajudar e não dá certo, ou, sei lá, você é sozinho aí, como muitos de nós autônomos aí, tá? Você não consegue atribuir responsabilidades, mas as suas próprias responsabilidades você consegue dar foco e gerenciar. E aí entra nessa questão da atribuição de responsabilidades. Os itens de maior relevância eu vou concentrar, eu vou chegar ali, que é o que a gente está falando aqui várias vezes. Os itens de menor relevância eu posso delegar para outras pessoas. Por exemplo, gestor de obra tem que ficar aí do início ao fim na fase de negociação de itens de curva A. Já os itens de curva B, final da curva B lá para a curva C, eu posso delegar para outras pessoas, porque isso não necessariamente eu preciso acompanhar. Lembra? Eu não vou ficar, como gestor da obra, eu não vou ficar vendo o preço de prego, tá? Coloque isso na mão de alguém que você confia, tá? Confia em fulano? Tá, confio. Então, tudo bem, fulano pode comprar prego, tá? Isso é normal, isso é a coisa mais normal que existe, tá? Se tá tudo passando pela sua mão, você precisa rever alguns conceitos, tá? E se você trabalha sozinho, você precisa rever aquilo que você tá despendendo mais tempo. E por último, a gente pode dizer que a curva ABC serve para essa análise de impacto, porque eu consigo ver os itens de maior relevância econômica, ok. Aí, por exemplo, eu tenho um orçamento, vamos citar um exemplo clássico aqui, eu tenho um orçamento que ele foi elaborado em novembro de 2019, data base novembro de 2019. Nesse período, até fevereiro de 2021, que é onde a gente está, houve a questão da pandemia, houve escassez de material, houve aumento de preço, não só na construção civil, houve aumento de preço em muita coisa, ou aconteceu muita coisa na construção civil. Então, aquele orçamento feito naquela database de final de 2019, novembro de 2019, ele já não é mais aplicável aos dias de hoje. Teve muita variação, sim. Por mais que eu faça o reajuste com o INCC, considere tudo que eu tenho que considerar, isso vai trazer um impacto, certo? E aí, assim, quando eu tenho uma ferramenta dessa, que eu consigo enxergar os itens que vão trazer maior impacto positivo ou negativo, eu já vou direto atacar neles. Então, você consegue prever e consegue tomar atitudes, tomar ações, decisões, antes de que aquele problema se torne muito maior. E aí você vai direto nos itens da curva A, tá? Isso ajuda a gente a tomar decisões com antecedência. Finalizando aqui a nossa primeira aula sobre curva ABC, eu gostaria de falar o seguinte: quais são os 5 passos para a gente elaborar uma boa curva ABC? Aqui eu listei um exemplo basiquíssimo para você entender o conceito e eu te convido para você participar da aula de amanhã, Curva ABC na Prática, às 8 da noite no YouTube, e essa live depois vai ficar disponível para você reassistir. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Se você gostar, por favor, deixe o seu like para mim, assim como você que está assistindo esse vídeo, deixe o seu like para eu entender que esse conteúdo é bom. E para o YouTube entender também que é bom. Existe um algoritmo por trás do YouTube que quando ele recebe um like, ele joga esse conteúdo para mais pessoas. E isso faz com que mais pessoas tenham acesso a informações de qualidade como essa, tá? Se você não gostou, também clica em não gostei, isso faz bem para mim. Eu consigo entender que tá faltando alguma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa. E isso faz parte tanto do meu crescimento como pessoa, como profissional, como meu crescimento aqui nesse canal. Que o meu objetivo é ajudar pessoas com conteúdos para serem usados durante o dia a dia na construção civil, tá? Passo 1. Eu preciso ter o orçamento analítico. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre orçamento analítico. Sem ele, eu não consigo gerar minha curva ABC, ok? Bom, aqui eu tenho uma planilha simples, resumidíssima, só para você entender o conceito de um orçamento analítico. Então, eu tenho o meu serviço de alvenaria, a unidade metro quadrado,
a quantidade 150 metros quadrados e cada metro quadrado custa R$ 50. Isso vai me dar um custo total de R$ 7.500, ok? Os outros itens é a mesma coisa. Considerei aí um revestimento cerâmico tipo A, considerei também pintura, considerei também chapisco. Todos eles em metros quadrados são medidos com quantidades diferentes, custos unitários diferentes, que geram um custo total de cada item, que somado todos eles, eu chego no custo total do meu orçamento, ok? Esse é meu orçamento analítico basiquíssimo, lembrando para você entender o conceito, tá? O segundo passo, eu vou pegar o meu orçamento analítico e vou calcular as porcentagens em relação ao total do orçamento, tá? Então, eu vou acrescentar uma coluninha ali. No Excel, isso é bem simples de fazer, amanhã a gente vai falar sobre isso. Vou acrescentar a coluna e colocar lá, coluna porcentagem relativa. O revestimento cerâmico, ele vai ter uma porcentagem de 51,74%. Por que isso acontece? Vamos lá. Se você está no Excel, você já abre uma célula, mas eu tô aqui, ó, abrindo meu celular. Eu tenho lá que o custo do meu revestimento cerâmico, ele é de R$ 12.600. 12.600 dividido, então, quanto ele representa em relação ao total, né? O total, 24.350. 24.350. Ele vai representar, então, multiplica por 100, ele vai representar 51,74% do meu orçamento. E isso eu faço para todos os itens, tá? Mas tem um ponto. Antes de fazer essa porcentagem relativa, eu vou fazer a ordenação dos itens da curva ABC em ordem decrescente. Os itens de maior relevância econômica devem ficar no topo da planilha e o de menor vão ficar no final. Veja que o primeiro item aqui, revestimento cerâmico, eu tenho um custo total de 12.600. Ele é o custo mais caro aqui, certo? O segundo mais caro, alvenaria, 7.500. O terceiro mais caro, 2.750. E chapisco, que é o item mais barato, R$ 1.500. Então, eu tenho aqui 24.350, ok? E aí eu tenho, então, a minha porcentagem relativa, que é pegar esse 12.600, fazer ele em relação ao 24.350, então eu vou simplesmente dividir o 12.600 pelo 24.350 e vou chegar numa porcentagem de 51,74. O mesmo eu fiz para todos os outros itens. Então, 7.500 dividido por 24.350 vai dar 30,80. E o segundo e o terceiro vão resultar em 11,29 e 6,16. Para você checar se as suas contas estão corretas, faça uma contraprova e some todos os itens dessa coluna. Se eles forem igual a 100, é porque você fez a conta certa. Tem que chegar a 100% no final, tá bom? Sempre mantendo a ordem decrescente do custo total dos itens, tá? Não esqueçam desse fator. Ok. Passo 3. Eu vou calcular as porcentagens acumuladas. O que é isso, Marília? Porcentagem acumulada. Eu tenho a porcentagem do meu item e vou somar sempre ele ao item anterior. Então, vamos lá. A porcentagem relativa do primeiro item, a gente calculou que foi 51,74%, tá? Então, a porcentagem acumulada dele é ele mesmo mais o item anterior. Não tendo nenhum item anterior, ele é igual a 51,74%, tá? O segundo item, 30,80. Qual é a porcentagem acumulada? Ele mais o item anterior. Então, 30,80 mais 51,74 vai ser 82,54. E aí, então, eu tenho a minha porcentagem acumulada, tá? O terceiro e o quarto item, a mesma coisa. Ele mais o item anterior. Ele mais o item anterior acumulado, tá? Não esqueça disso. E, gente, de novo, a porcentagem total tem que ser igual a 100%, ok? Tendo, então, a minha coluna de porcentagem acumulada, alinhada também de acordo com os itens em ordem decrescente,
Eu vou então passar para o passo 4, que é dividir esses itens em faixas de acordo com a porcentagem acumulada, ok? Então eu tenho critérios para dizer o que vai fazer parte da faixa A, da faixa B e da faixa C. Aqui eu considero que a faixa A, ela tem os itens de porcentagem acumulada de até ou bem próximos de 50%, tá? Da faixa B, de aproximadamente aí entre 50% e 80% da acumulada, e a faixa C, o restante dos itens. Por que a gente fala até ou próximo? Porque às vezes, assim, chega ali pertinho, assim, se o item tá 49% da acumulada, não é por causa disso que ele 49 ou 51, 52, não é por causa disso que ele não vai fazer parte da curva A, entendeu? Ele tá bem próximo, isso faz parte da sua análise como engenheiro, ok? O seu senso crítico. Então a gente faz essa consideração. Mas aí vem alguém falar, Marília, mas onde eu trabalho ou no meu escritório eu não considero esses critérios. Não tem problema, tá? Existe um critério pela literatura, tá? Mas pode ser aí que na sua realidade do seu negócio você esteja vivendo que a faixa A é diferente disso. Não tem problema nenhum, tá? A verdade é que se essa análise, esse critério tá funcionando para você, tá tudo bem, ok? Bom, então eu vou lá, volto à minha planilha e vou fazer a classificação entre faixa A, faixa B e faixa C. Aqui eu consegui dividir então com base nesses critérios e de fato passar para o passo 5, que é gerar a curva ABC. A curva ABC vai ter ali duas dimensões, a primeira, porcentagem acumulada, e a segunda, a linha de insumos, tá? E aí, quando a gente gera essa curva no Excel, ou se fosse gerar manualmente também, diferente, ele vai gerar algo assim, né? Nesse formato aí, dessa linha azul, que parece o quê? Uma curva. E aí vem a questão da curva ABC. E eu vou dividir elas em faixas, né? Faixa A, faixa B, faixa C. E com isso, ter a minha curva ABC. É bem difícil quem faz a análise da curva ABC pela curva, né? Pelo gráfico em si. É mais comum que a gente faça essa análise por tabulação, pela própria tabela, ok? É importante você saber das duas. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, lança nos comentários, coloca aí no seu comentário. Marília, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Ou Marília, por que você considera isso, tá? Pode comentar aí que eu vou responder para você, a gente vai trocar essa ideia, tá? Também estou disponível no direct do Instagram, estou disponível pelo Facebook, estou disponível por esses e-mails aí, tá? Se cadastra no site, deixa seu e-mail para mim, eu te mando conteúdo gratuito toda semana, avisos de que as lives estão começando, de que tem algum novo conteúdo disponível, tá bom? Um super abraço e não esqueça da aula de amanhã, onde a gente vai fazer na prática a planilha da curva ABC. Um beijo, boa noite!